Meu nome é Vernon Kowalski e tenho 48 anos. Nunca pensei que chegaria a essa idade, para ser honesto. Quando eu tinha 17 anos, estava vendendo metanfetamina em esquinas de Detroit, carregando uma pistola calibre 38 no cós da calça, dormindo em casas abandonadas e acordando sem saber se veria o pôr do sol. Minha mãe havia desistido de mim. Meu pai nunca esteve presente. Eu era apenas mais um garoto perdido nas ruas, convencido de que morreria antes dos 25. Mas algo aconteceu quando eu tinha 20 anos. Estava numa cela fria da prisão do condado, acusado de assalto à mão armada, quando um capelão idoso entrou e simplesmente sentou ao meu lado. Ele não pregou, não gritou sobre inferno e condenação. Apenas ficou ali, quieto, até que eu comecei a chorar como não chorava desde criança. Naquela noite, entreguei minha vida a Jesus Cristo. Não foi dramático como nos filmes. Foi quebrantamento puro. Foi rendição total. Saí da prisão meses depois e nunca mais voltei. Estudei na faculdade bíblica. Casei com uma mulher maravilhosa chamada Denise, tive 3 filhos e aos 32 anos me tornei pastor de uma pequena igreja em um subúrbio de Memphis, Tennessee. Passei 16 anos pastoreando aquela congregação. Não era uma mega igreja com telões e bandas de louvor profissionais. Era humilde. 140 membros, a maioria famílias trabalhadoras, alguns ex-presidiários como eu, pessoas que a sociedade havia descartado, mas que Jesus amava profundamente. Eu amava cada um deles. Conhecia suas lutas, seus vícios secretos, suas dívidas, seus casamentos quebrados. Orava por eles todas as manhãs antes do amanhecer. Eu levava a sério meu chamado, mas também estava cansado. 16 anos de aconselhamento, funerais, casamentos, visitas hospitalares, sermões toda semana. Meu corpo começou a dar sinais. Ganhei peso. Minha pressão arterial subiu. Denise implorava para eu ir ao médico, mas eu sempre dizia que estava ocupado demais, que havia muita gente precisando de mim. Pastores não tiram folga, eu dizia. O rebanho precisa do pastor. Foi numa quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2025. Eu estava no meu escritório na igreja, um cômodo pequeno com estantes cheias de comentários bíblicos e uma janela que dava para o estacionamento de cascalho. Estava preparando o sermão de domingo sobre o livro de Apocalipse, especificamente sobre as 7 igrejas. Tinha minha Bíblia aberta, caneta marca-texto na mão, xícara de café já frio ao lado do cotovelo. O aquecedor velho da igreja fazia aquele barulho de sempre, um zumbido constante que eu nem notava mais. De repente, senti algo estranho no peito. Não foi uma dor aguda como mostram nos filmes. Foi uma pressão, como se alguém tivesse colocado uma bigorna sobre meu externo. Pensei que fosse azia. Tinha comido um sanduíche de salsicha com pimenta no almoço. Tentei ignorar. Continuei lendo Apocalipse capítulo 3, versículo 16, onde Jesus diz à igreja de Laodiceia que ela é morna, nem fria nem quente, e que ele a vomitaria de sua boca. Palavras duras. Palavras que sempre me incomodaram porque me perguntava quantas igrejas hoje são mornas sem perceber. A pressão no peito aumentou. Comecei a suar. Gotas escorriam pela minha testa mesmo com o frio de dezembro, entrando pelas frestas da janela. Meu braço esquerdo começou a formigar, depois doer. Uma dor surda que subia do pulso até o ombro. Minha respiração ficou curta. Tentei me levantar da cadeira, mas minhas pernas não obedeceram. Caí de joelhos no chão de linóleo gasto. A xícara de café despencou da mesa, estilhaçando-se, o líquido marrom se espalhando como uma poça escura. Tentei gritar por ajuda, mas não consegui. Minha voz era um sussurro rouco. A dor explodiu no meu peito como um raio, atravessando cada nervo. Pensei em Denise. Pensei nos meus filhos, Sara, de 15 anos, Marcos, de 12, e o pequeno Elijah, de apenas 7. Eles ainda precisavam de mim. Deus, não agora, tentei orar. Por favor, não agora. Tenho tanto ainda para fazer. Mas as palavras não saíam. Minha visão começou a escurecer nas bordas, como se alguém estivesse fechando cortinas pretas ao redor dos meus olhos. A última coisa que vi
Foi minha Bíblia aberta na mesa, as palavras borradas, ilegíveis. Depois tudo ficou negro. Não sei quanto tempo passei naquela escuridão. Poderia ter sido um segundo ou uma eternidade. Não havia tempo ali. Não havia nada, apenas vazio, silencioso e completo. Então, de repente, eu estava em pé. Não senti transição. Não houve movimento gradual. Simplesmente não estava mais no chão do meu escritório. Estava de pé num lugar que não consigo descrever adequadamente, porque não existem palavras humanas suficientes. O chão sob meus pés era sólido, mas transparente, como vidro perfeitamente limpo, e através dele eu podia ver profundidades infinitas de luz dourada pulsando como um coração gigante. O céu acima não era azul. Era uma mistura de cores que nunca vi na terra, roxos que brilhavam como fogo, verdes que cantavam como música, dourados que tinham peso e substância. Não havia sol, mas tudo estava iluminado. Cada átomo do ar vibrava com luz própria. Olhei para baixo e vi que ainda estava vestindo minha roupa de sempre, calça jeans e uma camisa xadrez azul, mas elas pareciam mais limpas, mais reais do que nunca foram na terra. Minhas mãos não tinham as manchas de idade que começaram a aparecer. Meu estômago não estava mais protuberante. Senti uma leveza que não experimentava desde a adolescência, antes das drogas, antes da prisão, antes de todo o peso que carreguei por décadas. Respirei fundo e o ar era doce, como mel e flores silvestres, enchendo meus pulmões de uma maneira que fazia cada célula do meu corpo cantar. Dei um passo e meu pé não fazia som. Não havia eco. Tudo era silêncio perfeito, mas não um silêncio vazio. Era um silêncio cheio, grávido de expectativa, como o momento antes de uma orquestra começar a tocar. Então eu o vi. Ele estava a cerca de 20 metros de distância, embora a distância não pareça funcionar direito naquele lugar. Podia estar perto e longe ao mesmo tempo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador que aceitei naquela cela fria 28 anos atrás. Mas vê-lo ali foi completamente diferente de qualquer coisa que imaginei durante décadas de fé. Nos quadros das paredes da igreja, Jesus sempre parecia gentil, quase frágil, com olhos doces e uma expressão suave. Este Jesus era gentil, sim, mas havia poder nele que fazia meus joelhos tremerem. Ele era alto, vestido com uma túnica branca que brilhava como se tivesse sido tecida com raios de sol. Seu rosto era difícil de focar diretamente, não porque fosse feio, mas porque era glorioso demais, como tentar olhar direto para um holofote. Seus olhos eram o que mais me capturava. Eram profundos como cânions, antigos como montanhas, mas também jovens e vivos e cheios de um amor tão intenso que doía fisicamente no meu peito. Quando ele me olhou, senti que cada momento da minha vida passou diante dele em um segundo. Cada mentira que contei, cada droga que vendi, cada pessoa que machuquei nos meus anos de rebeldia, mas também cada oração que fiz, cada sermão que preguei, cada vez que segurei a mão de alguém no hospital. Tudo estava ali, nu e exposto, e eu deveria ter sentido vergonha esmagadora, mas o que senti foi amor. Amor que não fazia sentido. Amor que eu não merecia, mas que estava ali mesmo assim, sólido como rocha. Vernon, ele disse. Sua voz não era alta, mas era profunda, ressoando não apenas nos meus ouvidos, mas no meu peito, nos meus ossos, na minha alma. Era uma voz que poderia criar galáxias ou destruir montanhas com uma palavra. Eu caí de joelhos instintivamente. Não foi uma escolha consciente. Foi o que meu corpo fez diante daquela presença. Senhor, sussurrei, e minha voz soava pequena e rachada. Sou eu mesmo. Estou morto. Ele se aproximou e não vi seus pés se moverem, mas de repente ele estava perto, tão perto que podia sentir calor radiando dele como uma fogueira em uma noite de inverno. Você está entre, disse ele, entre a vida e o que vem depois, entre o tempo e a eternidade. Trouxe você aqui porque tenho algo para mostrar, algo que você deve levar de volta. De volta? Perguntei confuso. Não estou morto então. Seu coração parou por 3 minutos e 42 segundos, disse Jesus. Seu corpo está no chão do seu escritório. Minha secretária Ângela encontrou você. Ela está ligando para a ambulância agora mesmo.
Os paramédicos chegarão em 6 minutos. Eles vão reviver seu corpo. Mas esses minutos aqui, neste lugar, o tempo funciona diferente. Posso mostrar em minutos o que levaria anos para explicar com palavras. Olhei para ele e pela primeira vez notei suas mãos. Ele as ergueu lentamente, virando as palmas para cima. Havia marcas ali, cicatrizes, não eram pequenas. Eram buracos grandes e profundos, atravessando completamente suas mãos de um lado ao outro. Lugares onde pregos grossos e enferrujados foram martelados através de carne e osso. As cicatrizes haviam sarado, mas ainda eram visíveis, rosadas e brilhantes contra sua pele. Toquei essas cicatrizes durante anos através da fé, mas vê-las ali, reais e físicas, fez algo quebrar dentro de mim. Comecei a chorar. Não um choro silencioso, mas soluços profundos que sacudiram todo o meu corpo. Você fez isso por mim, consegui dizer entre os soluços. Por mim, um traficante, um ladrão, Jesus colocou sua mão marcada sobre minha cabeça. O toque era quente e firme. Fiz isso porque te amo, disse simplesmente. Porque sem esse sacrifício você e todos os outros estariam perdidos para sempre. Mas, Vernon, muitos que dizem meu nome não entendem o que está vindo. Muitos na igreja estão dormindo. Muitos pensam que tem tempo. Não tem. Levantou-me do chão sem esforço, como se eu não pesasse nada. Preciso que você veja, disse. Preciso que você entenda o que acontecerá no próximo ano. 2026 será um ano de separação. Um ano onde o joio será separado do trigo. Um ano onde muitos que pensam que estão seguros descobrirão que construíram suas casas sobre areia. Sua voz era séria agora, pesada com tristeza. Você deve avisar quando voltar. Deve dizer a verdade mesmo se te odiarem por isso. Pronto para ver? Perguntou olhando fundo nos meus olhos. Não tinha certeza de estar pronto, mas assenti. Estou, Senhor. Mostre-me. Ele tocou meu ombro e o mundo ao nosso redor mudou instantaneamente. Não foi como piscar ou fechar os olhos. Foi como se a realidade anterior simplesmente deixasse de existir e uma nova tomasse seu lugar no mesmo instante. Agora, estávamos suspensos acima de uma cidade enorme. Eu podia ver arranha-céus se estendendo até onde minha visão alcançava. Luzes de milhões de janelas, piscando como estrelas terrestres. Era noite, mas eu podia ver tudo perfeitamente. Cada detalhe nítido como se fosse meio-dia. As ruas estavam cheias de carros, pessoas caminhando apressadas, ônibus passando, a vida normal de uma metrópole. Mas então comecei a perceber algo estranho. Acima de cada pessoa havia uma luz. Algumas pessoas tinham luzes brilhantes sobre suas cabeças, chamas fortes e constantes que ardiam com um branco azulado intenso. Outras tinham luzes fracas, apenas pequenos clarões alaranjados que tremiam como se fossem apagar a qualquer momento. E algumas pessoas não tinham luz nenhuma, apenas escuridão sobre elas, uma sombra densa que parecia sugar a luminosidade ao redor. O que são essas luzes? Perguntei a Jesus. Ele estava ao meu lado, seus olhos percorrendo a cidade com uma expressão de dor profunda. São as almas, respondeu. A luz mostra quem realmente me conhece, quem realmente está conectado à fonte de vida. Apontou para um homem caminhando pela calçada. Ele tinha uma Bíblia debaixo do braço e usava um crachá que dizia voluntário da igreja, mas sobre sua cabeça a luz era fraca, alaranjada, pulsando de forma irregular. Aquele homem vai à igreja todo domingo, disse Jesus. Canta as canções, levanta as mãos, serve no estacionamento, mas seu coração está dividido. Metade dele me ama, e metade ama o dinheiro que esconde da esposa. Metade dele quer me servir, e metade dele quer a aprovação dos homens. Ele pensa que está salvo porque faz as coisas certas, mas não me conhece verdadeiramente. Quando a tempestade vier no próximo ano, sua luz se apagará. Tempestade, repeti. Que tempestade? Jesus moveu sua mão e de repente viu o céu sobre a cidade mudar. Nuvens negras começaram a se formar. Não nuvens normais, mas algo mais denso, mais maligno. Eram massas escuras que se retorciam como serpentes gigantes, bloqueando as estrelas. Raios vermelhos atravessavam as nuvens,
Não raios naturais, mas algo que parecia vivo, intencional. Um vento começou a soprar, um vento gelado que fazia as árvores se curvarem até quase quebrarem. Vi as pessoas na cidade começarem a correr procurando abrigo. As luzes sobre suas cabeças reagiram de formas diferentes. As luzes fortes brilharam ainda mais intensamente, como se o vento as alimentasse em vez de enfraquecê-las. Mas as luzes fracas começaram a piscar violentamente e então se apagaram uma por uma. No momento em que a luz de alguém se apagava completamente, eu vi algo horrível acontecer. Sombras saíam das nuvens negras, formas que não eram completamente sólidas, mas não eram apenas vapor. Tinham garras longas e olhos que brilhavam com um vermelho doentio. Essas sombras desciam e se agarravam às pessoas cuja luz havia apagado, sussurrando em seus ouvidos. Eu não podia ouvir as palavras, mas via os efeitos. As pessoas começavam a gritar umas com as outras, começavam a se bater. Algumas pegavam facas, outras simplesmente caíam no chão em desespero, cobrindo os ouvidos como se escutassem vozes terríveis. Isso é literal? Perguntei horrorizado. Isso vai realmente acontecer assim? Jesus balançou a cabeça. O que você vê é espiritual, disse. Na terra física não será exatamente assim. As pessoas não verão as sombras com seus olhos naturais, mas sentirão os efeitos. 2026 será um ano onde o véu entre o mundo espiritual e o físico ficará mais fino. Os demônios terão mais acesso porque as pessoas abriram portas. Cada vez que alguém assiste pornografia, abre uma porta. Cada vez que alguém busca médiums ou horóscopo, abre uma porta. Cada vez que alguém enche seu coração de ódio e não perdoa, abre uma porta. E quando muitas portas estão abertas, a escuridão entra como uma inundação. Vi uma mulher na rua abaixo, sua luz ainda brilhava, mas estava cercada por 3 das criaturas sombrias. Elas circulavam ao redor dela como tubarões, tentando chegar perto, mas algo as impedia. Ela está orando, disse Jesus. Ela conhece meu nome de verdade. Quando ela diz, Jesus protege-me, é como um escudo de fogo ao redor dela. Os demônios não podem tocá-la. Mas veja aquele homem ali. Apontou para um jovem sentado num banco de praça. Ele tinha uma cruz tatuada no braço, mas sua luz estava completamente apagada. Uma das sombras sentou ao seu lado e começou a sussurrar. Vi o rosto do jovem mudar. Seus olhos ficaram vazios. Ele se levantou como um sonâmbulo e começou a caminhar em direção à ponte. Não, gritei, ele vai pular. Jesus segurou meu braço, me impedindo de descer. Você não pode interferir nesta visão, disse tristemente. Isso ainda não aconteceu, mas acontecerá se as pessoas não acordarem. Aquele jovem foi à igreja quando criança, mas deixou quando tinha 16 anos. Achou que era muito inteligente para Deus. Agora tem 23 e está vazio por dentro. Tenta preencher o vazio com festas e drogas, mas nada funciona. No próximo ano, quando a tempestade vier e os sussurros ficarem mais altos, muitos como ele não conseguirão resistir. A visão mudou novamente. Agora estávamos dentro de uma igreja, uma grande com talvez 2.000 pessoas sentadas em bancos acolchoados. O palco tinha luzes coloridas, uma banda tocando música alta, o pastor pregando com entusiasmo através de um microfone sem fio. Parecia um bom culto. As pessoas levantavam as mãos, algumas choravam, outras sorriam. Mas quando olhei para as luzes sobre suas cabeças, fiquei chocado. Talvez 300 pessoas tinham luzes fortes. O resto, mais de 1.600, tinha luzes fracas ou nem tinham luz. Olhei para o pastor no palco. Ele pregava sobre prosperidade, sobre como Deus queria que todos fossem ricos e bem-sucedidos. Sobre sua própria cabeça, havia uma luz fraca que piscava. Aquele homem começou bem, disse Jesus ao meu lado. Há 15 anos ele realmente me amava, mas o sucesso o corrompeu. Agora ama os aplausos mais do que me ama, ama a conta bancária mais do que as ovelhas. Prega o que as pessoas querem ouvir, não o que precisam ouvir. Nunca fala sobre arrependimento. Nunca fala sobre a cruz. Nunca fala sobre morrer para si mesmo. Apenas fala sobre bênçãos e vitórias. E as pessoas adoram porque não querem ser confrontadas.
Vi o calendário na parede da igreja mudar. As páginas viraram rapidamente até chegar em 2026. A tempestade começou. O vento escuro que eu tinha visto na cidade soprou através das paredes da igreja como se fossem feitas de papel. As luzes fracas das pessoas começaram a apagar. Pânico tomou conta da congregação. Pessoas gritavam: onde está Deus? Por que Ele não nos protege? Eu fiz tudo certo. Mas elas nunca tinham feito certo. Tinham apenas seguido rituais, apenas comparecido aos domingos, apenas colocado dinheiro na oferta. Nunca tinham realmente me entregado seus corações, explicou Jesus. Pensavam que a igreja era um clube social, um lugar para fazer networking e se sentir bem. Quando a aprovação vier, sua falsa fé será exposta. Vi o pastor tentar acalmar a multidão, mas sua própria luz se apagou. Ele caiu de joelhos no palco, confuso e aterrorizado, porque todas as coisas que pregou sobre vitória automática não estavam funcionando. Não aguento mais ver isso, disse virando meu rosto. Jesus segurou meu queixo gentilmente, mas firmemente, fazendo-me olhar. Você deve ver, Vernon, disse. Você deve entender a gravidade. Muitos pastores estão levando ovelhas para o matadouro com ensinos falsos. Você tem que voltar e dizer a verdade, mesmo se eles te chamarem de negativo, de antiquado, de radical. A verdade é que o tempo acabou para jogos religiosos. Ou as pessoas realmente me conhecem ou não me conhecem. Não existe meio termo. Laodiceia achava que estava bem, mas eu disse que a vomitaria da minha boca. Prefiro alguém completamente frio, que sabe que precisa de mim, do que alguém morno que pensa que está bem, mas está morto por dentro. A cena mudou mais uma vez. Agora estávamos num lugar que parecia um deserto, mas não era quente. Era frio e cinzento. O chão era de pedra rachada e seca. No horizonte vi uma porta massiva, tão alta que seu topo desaparecia nas nuvens. Era feita de bronze ou algum metal antigo, coberta com inscrições em línguas que eu nunca tinha visto, mas de alguma forma sabia que falavam sobre julgamento e justiça. A porta estava se fechando. Não rápido, mas constantemente, inexoravelmente, centímetro por centímetro. Ainda havia um espaço aberto, talvez largo o suficiente para 10 pessoas passarem lado a lado, mas ficava menor a cada momento que passava. Vi pessoas correndo em direção à porta. Algumas corriam desesperadas, deixando tudo para trás. Malas abandonadas no caminho, sapatos perdidos, apenas focadas em passar pela porta antes que fechasse completamente. Essas pessoas conseguiam passar e do outro lado eu via luz dourada, ouvia música linda, via braços estendidos para recebê-las. Mas outras pessoas caminhavam devagar. Carregavam malas pesadas, cheias de coisas. Um homem carregava um baú de ouro tão pesado que mal conseguia se mover. Uma mulher parava a cada poucos passos para checar seu telefone, para tirar selfies, para postar nas redes sociais. Um grupo inteiro estava sentado a uns 100 metros da porta, tendo um piquenique, rindo e bebendo vinho, dizendo que tinham tempo, que a porta não fecharia tão cedo, que Deus era paciente e esperaria por eles. Quanto tempo resta? Perguntei a Jesus. Minha voz tremia. Ninguém sabe o dia ou a hora, respondeu. Nem os anjos no céu, nem o Filho, apenas o Pai. Mas os sinais estão todos ao redor. A figueira está brotando. Israel existe novamente como nação desde 1948. A geração que viu isso não passará antes que tudo se cumpra. Faça as contas, Vernon. Quanto tempo é uma geração? 70 anos, 80 para os mais fortes. O relógio está correndo. E ainda assim as pessoas vivem como se tivessem décadas pela frente. Vi um homem idoso sentado na areia. Ele olhava para a porta, mas não se movia. Quando eu for mais velho, vou me acertar com Deus, ouvi ele dizer. Agora ainda quero aproveitar minha vida. Mas enquanto ele falava, seu corpo começou a desaparecer, ficando transparente. Ele morreu? Perguntei horrorizado. Jesus assentiu. Ataque cardíaco, 62 anos. Pensou que tinha tempo. Agora não tem mais escolha. Vi a alma do homem perceber o que tinha acontecido. Ele gritou e correu para a porta, mas ela estava se fechando mais rápido agora. Ele não chegaria a tempo. Seus gritos de desespero ecoaram pelo deserto vazio. Não posso suportar isso, disse cobrindo meus ouvidos. Por favor, não me mostre mais.
Jesus me segurou pelos ombros, me forçando a olhar nos seus olhos. Você acha que eu suporto facilmente? Perguntou. Sua voz estava carregada de dor. Você acha que me dá prazer ver isso? Eu morri por cada uma dessas pessoas. Sangraram minhas costas com chicotes. Enfiaram espinhos na minha cabeça. Pregaram meus pulsos e tornozelos. Pendurei numa cruz sob o sol escaldante por 6 horas. Cada respiração uma agonia, para que eles não precisassem passar por aquela porta e entrar na escuridão. Mas eles escolhem. Eu comprei a passagem. Paguei o preço completo com meu sangue. E eles rasgam o bilhete e dizem que preferem tentar entrar de outra forma. Vi lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Lágrimas de Deus. Lágrimas por pessoas que ele amava, mas que rejeitavam seu amor. Você tem que dizer a eles, Vernon, implorou. Tem que fazer entender. 2026 não é apenas mais um ano. É o ano da separação. É o ano onde ficará claro quem é meu e quem não é. A tempestade revelará tudo. Os falsos mestres serão expostos. As igrejas mortas serão reveladas. As pessoas que apenas brincavam de religião terão que escolher de verdade. E muitos, tantos, escolherão errado porque nunca construíram uma fundação real. A visão desapareceu. Voltamos para aquele lugar de vidro transparente e luz dourada onde tudo começou. Jesus ficou de pé diante de mim, sua presença ainda esmagadora, mas também reconfortante de uma forma estranha. Vou te mandar de volta agora, disse. Seu coração começará a bater novamente. Você sobreviverá ao infarto. Os médicos dirão que é um milagre porque a quantidade de dano ao seu músculo cardíaco deveria ter te matado ou deixado inválido. Mas vou curar o suficiente para que possa continuar o trabalho. Quanto tempo tenho? Perguntei. Ele sorriu, um sorriso triste, mas também esperançoso. Tempo suficiente. Talvez mais alguns anos, talvez menos. Use cada dia. Pregue como se fosse seu último sermão. Ame sua congregação como se não fosse vê-los novamente. E principalmente, Vernon, diga a verdade. Não suavize a mensagem. Não tenha medo de ofender. O Evangelho sempre foi ofensivo para os que perecem, mas é poder de Deus para os que creem. Diga sobre a tempestade. Diga sobre a porta se fechando. Diga sobre as luzes que estão apagando. Alguns vão te odiar. Alguns vão deixar sua igreja, mas alguns vão acordar. E cada alma que acordar vale mais do que todo o ouro deste mundo. Ele colocou sua mão sobre meu peito. Senti calor intenso se espalhando do ponto de contato, correndo pelas minhas veias como fogo líquido. Quando você sentir medo, quando sentir que não consegue continuar, lembre-se do que viu aqui, disse. Lembre-se de que tudo isso é real. O mundo espiritual é mais real do que o físico. As pessoas apenas não podem ver, mas você viu. E agora tem responsabilidade. A quem muito é dado, muito será cobrado. Senti meu corpo sendo puxado para trás, como se estivesse preso a um elástico gigante que estava sendo esticado, e agora soltava. Não quero ir, gritei agarrando sua túnica. Quero ficar aqui com você, onde tudo é perfeito. Ele gentilmente soltou meus dedos. Ainda não é sua hora, disse. Seu trabalho na terra não terminou. Vá, meu servo bom e fiel. Vá e diga o que viu. De repente estava de volta ao meu corpo. A transição foi violenta e dolorosa. Senti como se estivesse sendo enfiado de volta numa roupa 3 tamanhos menor. Cada nervo gritava. Meu peito explodiu em agonia quando meu coração começou a bater novamente, um ritmo irregular e desesperado. Ouvi vozes gritando. Ele voltou. Temos pulso, prepara a maca. Abri meus olhos e vi rostos sobre mim. Paramédicos com uniformes azuis. Ângela, minha secretária, com o rosto vermelho de tanto chorar. As luzes piscantes de uma ambulância através da janela do escritório. Tentei falar, mas tinha uma máscara de oxigênio no meu rosto. Tentei sentar, mas mãos firmes me empurraram de volta. Fique calmo, pastor Vernon, disse um dos paramédicos. Você teve um infarto massivo. Precisamos te levar ao hospital imediatamente, não se mova. Mas eu tinha que dizer, tinha que contar. Lutei contra as restrições,
Puxei a máscara para o lado. Jesus, consegui sussurrar. Vi Jesus. Ele mostrou 2026. A tempestade está vindo. Temos que avisar. Temos que... Minha voz falhou. A máscara foi colocada de volta no lugar. Ele está delirando, ouvi alguém dizer. Falta de oxigênio no cérebro. Comum após parada cardíaca. Me levaram para a ambulância. Enquanto as portas se fechavam, olhei pela janela traseira e vi minha igreja. Aquele prédio humilde de tijolos vermelhos onde passei 16 anos da minha vida. Sabia que quando voltasse tudo seria diferente. Não podia mais pregar sermões seguros. Não podia mais evitar tópicos difíceis. Tinha uma mensagem queimando no meu peito mais quente que qualquer dor física. Uma mensagem sobre uma tempestade que estava vindo. Uma mensagem sobre uma porta que estava se fechando. Uma mensagem que alguns chamariam de loucura, mas que eu sabia até o fundo da minha alma ser verdade absoluta. 3 semanas se passaram desde aquele dia. Estou em casa agora, me recuperando. Denise cuida de mim com uma paciência que não mereço. Meus filhos me abraçam com cuidado, com medo de me quebrar. Os médicos ainda estão confusos, porque meu coração está funcionando melhor do que deveria. Milagre, eles murmuram olhando os exames. Domingo que vem voltarei ao púlpito. Já escrevi o sermão. Não será confortável, não será popular. Falarei sobre Apocalipse e sobre 2026 e sobre a necessidade de acordar antes que seja tarde demais. Sei que alguns membros ficarão bravos. Sei que alguns me chamarão de fanático. Mas não posso ficar calado. Vi demais. Sei demais. Se você está lendo isso, ouvindo isso, por favor, escute. O tempo não é infinito. A graça não dura para sempre. A porta está se fechando. Corra para Jesus enquanto ainda pode. Não com religiosidade vazia, mas com um coração verdadeiramente quebrantado e arrependido. Ele está esperando, mas não esperará para sempre. Esta é minha mensagem, este é meu testemunho. Faça com isso o que quiser, mas não diga que não foi avisado.